Entendido que a gente tem o PGDAS e a DEFIS para ser entregue nas empresas do Simples Nacional, agora a gente vai entender quais são as demais obrigações acessórias que a gente precisa entregar dentro do Simples Nacional. Então, como a gente viu, declaração de informações socioeconômicas e fiscais, né? Informações de sócios, a gente precisa entregar dentro da DEFIS sobre o ano calendário. A transmissão é até o final de março do ano calendário seguinte. PGDAS, que é o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. A gente tem que fazer a apuração mensal dessa empresa para a gente fazer a arrecadação do DAS, tá? E a transmissão é mensal até o dia 20 do mês seguinte ao fato gerador, porque tem a ver com o vencimento do DAS. Livro caixa para registro de movimentação financeira e bancária, dispensado se a empresa possuir livro razão ou diário devidamente escriturados. Super importante a gente saber que a gente tem que ter a movimentação financeira desse nosso cliente, tá? E se exigido, o fisco vai solicitar esse livro caixa da parte financeira. Então é importante a gente trazer essa informação para o nosso cliente, que é importante a gente fazer essa validação, porque se existir algum tipo de fiscalização, vai ser solicitado, tá? Além disso, a gente também tem o registro de inventário. Então, por isso que alguns estados aqui no Brasil, eles solicitam para a gente a entrega do SPED fiscal para as empresas do Simples Nacional. Porque existem ainda critérios, como por exemplo o livro de inventário que tem a ver com o ICMS, que podem ser entregues via SPED fiscal e não mais obrigar os nossos contribuintes a terem esse livro físico. Então, algumas regiões do nosso país, como o Rio Grande do Norte, por exemplo, eles retiraram a obrigatoriedade dessa informação porque é preciso entregar o SPED fiscal das empresas do Simples Nacional. Então, passa a ter essa informação no SPED fiscal e não no livro físico do inventário, tá? O que fica para nós entender dentro do seu estado qual é a sua particularidade. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, não é exigido o SPED fiscal, ou seja, as empresas precisam ter o livro de inventário se ela operar com o ICMS, tá? Obrigatório para contribuinte do ICMS, deve conter os registros dos estoques, né, ao término de cada ano calendário. Aí, como eu disse para vocês, vale identificar em cada unidade federada se existe uma particularidade, porque pode existir a entrega do SPED fiscal, ou seja, do FD, ICMS e IPI. A opção por contabilidade simplificada é possível, seguindo as normas do Código Civil e do Conselho Federal da Contabilidade, e o empresário individual com receita até 81 mil está dispensado do sistema contábil uniforme, tá? Então, que são as empresas do MEI. Isso quer dizer que a empresa do MEI ela não precisa de serviços contábeis? Pelo contrário, se a empresa do MEI ela quer ter um aumento, ela quer crescer, ela precisa, por exemplo, de um serviço chamado BPO, financeiro ou administrativo, tá? Só que o Código Civil e o Conselho Federal de Contabilidade, ele já retira a obrigatoriedade de uma contabilidade uniforme, mas essa prática de BPO financeiro, identificação das receitas para crescimento, isso pode ser exercido pelo contador, pelo profissional contábil, para fazer o crescimento dessa empresa, tá? Nota fiscal eletrônica, assim como todos os outros documentos fiscais eletrônicos que são comprobatórios aos serviços, às movimentações, como por exemplo a prestação de serviços de transporte, que é o CTE, tá? A nota fiscal eletrônica, ela vai trazer para a gente os critérios da nota fiscal eletrônica por meio do CONFAS, tá? Dentro dos critérios. O MEI não é obrigado, mas ele pode sim optar pela emissão da nota fiscal eletrônica, conforme a legislação estadual. Então, ele não é obrigado a fazer a emissão da nota fiscal eletrônica, mas ele tem a opção de fazer sem ter a obrigatoriedade. Para o EPP e o ME, eles não são enquadrados como MEI, a normatização é de responsabilidade dos municípios quando a gente fala sobre a nota fiscal de serviço. Por quê? A nota fiscal de serviço eletrônica, a gente também tem um curso específico aqui na Cefis falando sobre ele. Essa nota fiscal de serviço padronizada, ela só é para as empresas do MEI. Isso quando a gente fala sobre a nota fiscal de serviço eletrônica padronizada, tá? Mas a nota fiscal de serviço eletrônica, ela pode existir em todos os municípios,
ou seja, a gente não tem um padrão. Então, o ME e o EPP, eles são também obrigados a emitir a nota fiscal eletrônica, mas seguindo os padrões dos municípios. Agora, o MEI não. O MEI, ele tem que seguir as regras do Portal Nacional das Notas Fiscais de Serviço Eletrônica, ou seja, a padronização desse documento, tá? Então, MEI é a nota fiscal de serviço eletrônica, que a partir de setembro de 2023, ele passou a utilizar o Portal Nacional Padronizado da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, obrigatoriedade apenas quando o tomador é pessoa jurídica ou opcional por pessoa física. Então, se o seu cliente é MEI e ele opera com prestação de serviço para pessoa física, ele não é obrigado, tá? Só se ela exigir. Ele só é obrigado se ele fizer uma prestação de serviço para uma pessoa jurídica, tá? Outras observações que eu acho importante trazer para vocês. A legislação estadual e municipal deve ser consultada para detalhamento específico de algumas obrigações acessórias. Por quê? A gente tem algumas particularidades no Simples Nacional, como a substituição tributária, que o fisco estadual pode obrigar essa empresa do Simples Nacional a efetuar a obrigação estadual dele, tá? Então, por isso que é importante a gente identificar, tanto no âmbito estadual quanto no município, se o Estado exige alguma coisa a mais dessa obrigação acessória das empresas do Simples Nacional. O MEI, mesmo sendo obrigado, não sendo obrigado, né? Ele pode adotar a nota fiscal eletrônica e a nota fiscal de serviço eletrônica, tá? Se ele desejar. E a legislação pode sofrer alterações, por isso que é importante a gente sempre se manter atualizado perante essas obrigações acessórias, principalmente porque a gente trabalha também os quesitos de regulamentos. Então, o Estado e o município pode trazer algumas particularidades, tá?